aí, pessoal, tudo bem? Continuar falando aqui de futebol paranaense, agora do Coritiba, porque ontem, nesse domingo, eu tô fazendo isso aqui no domingo também, né? Mas ontem, no domingo, eu publiquei um vídeo sobre o Atlético Paranaense, a situação do clube, zona de rebaixamento, tudo, e agora um sobre o Coritiba, que também está na zona de rebaixamento, né? Voltou a ela depois de perder do Santos em casa. E o Coxa, acho que é um time muito difícil de você ler o que esperar desse time, porque é um time que oscila demais. É uma forma angustiante como esse time oscila. É capaz de uma partida muito boa e convincente, como uma vitória contra o Palmeiras 3-1 no Parque Antártico, no Allianz Parque, em que jogou um bom futebol, né? Inverteu o jogo, teve jogadores que mostrando poder, capacidade de decisão, articulou a bola, fez gol saindo lá de trás, que tanto fala futebol moderno, sei lá o quê. O Coritiba fez tudo direitinho naquele jogo, né? E depois de umas partidas como a derrota para o Fluminense, que é um jogo horroroso, o primeiro tempo até não tão horroroso assim do Coxa, mas o segundo tempo horroroso do Coritiba. Você vê o jogo contra o Palmeiras e fala, como é que esse time está na zona de rebaixamento? Você vê o jogo contra o Fluminense e fala, meu Deus, como é que esse time pode pensar em escapar do rebaixamento? Porque o nível de oscilação das atuações do Coxa é um negócio bizarro, né? E eu acho que o principal problema é que o Coritiba não conseguiu se encontrar direito com muitas limitações que o time tem, né? Eu até fiquei um pouco otimista com o Coritiba, e fiquei otimista assim, achei que assim, olha, tem potencial para fazer um campeonato de meio de tabela, pegando uma vaguinha lá na Sul-Americana, assim, talvez, se tudo der certo. Naquela reta final de estadual, e daí não falo nem pelos jogos pelo estadual, porque daí isso não é muito medidor, né? Mas os jogos contra o Atlético na final, que o Coritiba perdeu os dois, mas fez bons jogos. Talvez nem merecesse perder nenhum deles, assim, pelo futebol apresentado, só toma gol nos acréscimos, faz jogo competitivo contra um time que se via como um time que estava mais montado ali para a temporada, estava mais preparado para fazer um brasileiro melhor. A posição do Atlético agora, neste momento, não dá tanto... Não dá tanta força para essa ideia, para essa imagem do clube, mas até acho que o Atlético tende a melhorar ao longo do campeonato, até foi a conclusão minha do outro vídeo. Mas o Coritiba acho que tinha uma cara ali, o Barroca acho que organizou o time, só que tinha alguns problemas. Primeiro, organizou. Tá, ok, mas ficou só nisso, só organizou, ficou um time mais ou menos organizado ali, só que é um time que não tinha nenhum poder de fogo. Isso é um problema crônico dos trabalhos do Barroca. Ele até organiza meio de campo, faz o time bonitinho, toca a bola, assim, até os jogadores até se posicionam, assim, consegue controlar um pouco o jogo, mas não tem a mínima capacidade de concluir a gol. É um time que não faz gol. E já era assim com o Botafogo. É um problema crônico dos trabalhos do Barroca. Ele vai ter que dar um jeito nisso, vai ter que trabalhar nisso aí, pensando no futuro da carreira. E o Coritiba não conseguia sair do lugar, né? Porque não fazia gol. E no brasileiro é mais difícil você ficar tantos jogos sem sofrer gol e só vivendo de 0-0. Você acaba tomando um gol uma hora ou outra, né? Em muitos jogos. E o Coritiba foi lá para baixo. Entrou o Jorginho. O Jorginho, eu acho que ele solta um pouco mais o time. Teve o lado negativo, que o time fica mais bagunçado. E o lado positivo é que o time, em alguns momentos, a coisa funciona. Porque eu acho que como o time fica mais solto, em alguns jogos, quando algumas individualidades se encaixam bem, o time adversário ele também acaba criando espaços ali que o Coritiba aproveita, acho que o time acaba tendo atuações um pouco melhores. Mas eu acho que o time está muito dependente de individualidades, porque o jogo coletivo do Coritiba é uma coisa que, tirando aquele jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, é uma coisa que você não vê funcionar tão bem, você não vê uma cara coletiva tão boa, tirando aquele jogo contra o Palmeiras, que realmente achei muito bom. Mas de resto, é um time que, assim, tem os momentos do Robson, que está se mostrando um jogador interessante ali, com um poder de decisão ali, para um time que sofria tanto com falta de poder de decisão. O Robson é um jogador que apareceu em alguns momentos bem. O Wilson tem salvado muito o time, isso é inegável, né? Jogo contra o Vasco, por exemplo, uma vitória importante do Coritiba, que o Wilson é importante, é fundamental naquele jogo, talvez o melhor jogador em campo. Um jogador que às vezes em que eu vi o Coritiba jogar com ele, eu achei que ele foi bem, e por isso eu não entendo porque ele não tem mais espaço, mas aí eu admito que possa ser uma falha de percepção minha, que tem alguma coisa acontecendo que eu não tenho identificado tão bem, que é o Galdesani.
Acho que com o Galdesani, às vezes que eu vi ele com o Curitiba com o Galdesani, o meio campo ficou um pouquinho mais organizado, teve um pouco mais de saída de bola, a coisa ficou um pouquinho mais redonda ali com ele em campo. Agora, ele também não tem tanto espaço assim, então talvez esteja acontecendo alguma coisa que eu estou deixando passar, que faltou a minha percepção. De repente, nos jogos em que eu não vi do Curitiba, ele de repente foi muito mal, então eu dei sorte de só ver os dias bons dele. Mas uma sensação que eu tenho é que quando ele joga, o time fica mais redondo, né? E daí tem uma questão, por exemplo, do Giovanni Augusto. E daí, assim, o Giovanni Augusto, para mim, é a imagem do Curitiba. Tá? É um jogador ali que quando ele resolve jogar maneira de dizer, né? Não é porque ele quer ou não quer jogar, mas assim, no dia que ele tá ligado, ali no dia bom dele, ele é um jogador acima da média e o Curitiba cresce, porque passa a ter um jogador de articulação acima da média, capaz de fazer jogadas muito diferentes dos companheiros dele, e o Curitiba ganha muita força. Mas é um jogador que muitas vezes fica muito apagado em campo. E é crônico, isso não é de hoje, já aconteceu no Corinthians, antes disso no Atlético Mineiro, antes disso no Figueirense. É um jogador que muitas vezes fica apagado em campo. E eu acho que o Curitiba acaba sofrendo com isso. É um time que tem vivido muito dos dias bons de alguns jogadores. Enquanto não encontrar, talvez, uma organização coletiva um pouco maior, vai ficar oscilando demais de acordo com a inspiração de alguns jogadores em campo. E isso é perigoso, ainda mais para um elenco que claramente é limitado, né? Não é que assim, uma coisa é você ter um time que só vive das individualidades, mas você tem um elenco, sei lá, vou pegar um exemplo esdrúxulo assim, só para não parecer que eu estou apontando o dedo para nenhum clube aqui. Você tem um elenco do Liverpool. Né? Digamos que o Liverpool fosse uma bagunça coletiva, mas você tem um elenco que o Liverpool tem, você vai ter jogadores que vão resolver o jogo. Né? Você tem o elenco do Bayern de Munique, você vai ter jogadores que vão resolver o jogo mesmo quando a coisa tá bagunçada. Agora, o elenco de Curitiba é um elenco ali enxuto, ali no limite, é um elenco que dá para montar com dinheiro, ali para tentar se salvar do rebaixamento. Então, se não tem organização e ficar dependendo desses jogadores, você vai ter que, assim, de repente dar sorte de pegar, de repente, uma temporada aquelas temporadas que às vezes o time que tá mais embaixo da tabela tem, que algum jogador tem o ano da vida, e de repente faz um monte de gol, tem um monte de assistência, sei lá, e acaba ganhando muitos pontos para o seu clube, que de repente até ajuda a salvar. Mas é muito arriscado depender disso. Até porque, assim, em teoria, nesse time de Curitiba, a gente não vê nenhum super craque em desenvolvimento. Né? Então acho que o Curitiba precisa buscar essa organização, tá? Ver o que aconteceu no jogo com o Palmeiras e ver por que naquele jogo funciona e nos outros não funciona. Tá? Porque aquele jogo do Palmeiras, claro, foi muito isolado. Logo depois o Curitiba pega o Santos, já tava gol logo de cara, perde em casa. Né? Então, assim, não foi nem que assim, teve uma continuidade. Não, é um momento, tá crescendo. Mano, teve um bom momento, mas já caiu de novo. Então, assim, é um time que, para mim, tem cara de que vai ficar lutando para não cair mesmo. Tá jogando com muitas limitações e não tá conseguindo ali encontrar algumas ferramentas que seriam fundamentais para escapar do rebaixamento. Então, para escapar do rebaixamento com tranquilidade. Então, acho que ele vai ficar nessa briga ali. Tá? Mais ou menos até uma situação que eu vejo muito no Goiás. Tá? O Curitiba acho que até tem algumas vantagens em relação ao Goiás, que o Curitiba ainda consegue resultados, o Goiás nem tanto, e depois eu faço um vídeo só do Goiás, tá? Acho que a torcida do Goiás também, se for para falar do Goiás, fala num vídeo próprio, tá? Mas acho que o Curitiba ali tá muito nessa bagunça ali e precisa encontrar uma cara. Porque daí pelo menos você vai saber assim, o que esperar do time. O torcedor do Curitiba, eu acho que sempre que começa um jogo, ele não sabe o que aquele time é capaz de fazer. É capaz de ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, jogando bem, beleza. E assim, agora se pegar assim, um time horroroso, jogando em casa, o torcedor do Curitiba vai começar, é no Couto Pereira, é um time horroroso. O Curitiba pode perder esse jogo. Pode ser que fique um 0x0 horroroso e que o Curitiba não consiga chutar gol. Pode, porque esse time é capaz de tudo. E assim, para quem precisa de cada ponto é precioso naquela briga de parte de baixo da tabela, você não pode entrar em campo sem ter jogos que você... Não, este jogo aqui eu vou mandar e esse aqui eu me garanto. Esses 3 pontos aqui são meus. O Curitiba tem que ter um pouco mais disso. Ele tem que saber um pouquinho mais o que esperar do próprio time, do que fica oscilando tanto assim. Tá? Se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e escreve aqui embaixo o que vocês acham.